Nós vamos começar hoje uma revisão daquilo que a gente viu agora nesse primeiro semestre. Então, a primeira parte vai ser de termologia, que foi aquele assunto que a gente viu logo no início do ano. Pessoal, a primeira coisa que você tem que saber é aquele negócio de mudança de escalas. A gente define a temperatura como sendo a medida do grau de agitação das moléculas. A definição física não é muito problemática para vocês. O que a gente percebe que é um pouco de dificuldade é na hora de transformar as escalas. Então vamos lembrar o seguinte: falou em temperatura, agitação molecular. Agora, quais são as escalas? No mundo a gente usa basicamente três: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Vamos relembrar como que a gente vai fazer mudança de escalas. Então, qualquer questão que aparecer para vocês envolvendo mudança de escalas, vocês vão resolver do jeito que eu estou fazendo agora. Você vai sempre desenhar termômetros indicando os valores fornecidos no enunciado ou aqueles clássicos que a gente conhece, de água fervendo e água congelando. Então, por exemplo, a escala Celsius, então aqui está graus Celsius, e a escala Fahrenheit, graus Fahrenheit. Quais são os extremos que a gente conhece? Bom, para água fervendo, a água ferve a 100 graus Celsius, ou na escala Fahrenheit, 212. Quando é que a água congela? Ou água derretendo, água fundente? Bom, o gelo, no caso aqui, não é água, é gelo. Quando é que o gelo derrete? Na escala Celsius, a 0. Na escala Fahrenheit, ele chutou 32. O que eu quero chamar a atenção é que esses números foram chutados. O Celsius chuta que o gelo derrete a 0 e a água ferve a 100. O Fahrenheit chuta que o gelo derrete a 32 e a água ferve a 212. Aí ele pode pedir, tipo, 90 graus Celsius, então vale quantos graus Fahrenheit? Para resolver isso, você vai ter que lembrar de uma coisinha lá da matemática. Quando você tem retas paralelas, essas três, cortadas por retas transversais, produz segmentos A, B, C e D, que são proporcionais, o chamado Teorema de Thales. E é ele que você vai usar. Olha só, eu tenho aqui uma linha, uma reta paralela, agora eu quero uma outra aqui, Eu quero relacionar temperatura Celsius com temperatura Fahrenheit. Você tem aqui as três linhas paralelas, que são essas aqui, cortadas por retas transversais. O Teorema de Thales me garante que, por exemplo, A, isso tudo está para isso tudo. B, assim como esse pedacinho C, está para D. Ô Jacques, eu podia ter usado outros pontos, outros pedaços. Pode. Aqui obedece regras matemáticas que não precisa saber por hora. Basta lembrar que você pode escolher. O lado todo está para o outro lado, assim como esse pedacinho está para esse. Bom, e aí, o que a gente faz? Aplica o teorema. Então vai ficar A está para B, assim como C está para D. Quem que é A? 100 menos 0. Está para B, 212 menos 32. Assim como C, TC menos 0. Está para D, que é TF menos 32. Faz as continhas, multiplica cruzado, você vai ter essa fórmula aqui, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Pessoal, a probabilidade disso aqui cair em prova é baixíssima. Mudança de Celsius para Fahrenheit. Como que vai cair na prova? Eles vão inventar escalas
Já que o Celsius e o Fahrenheit inventam o que quiserem, então eu posso inventar a escala Jacques. A água ferve a 280 e o gelo derrete a menos 15. Aí eu pergunto, 50 graus Jacques equivale a quantos graus Fahrenheit? Pode cair assim na prova para nós, tá? Então, essa fórmula, saber ela não é tão importante. O que você tem que saber é o teorema de Thales, tá? Outra coisa, repare que os dois começaram numa temperatura de um mesmo fenômeno físico. O gelo derrete até a água ferver. Da fusão do gelo até a fervura da água, qual foi a variação da temperatura? Repare que na escala Celsius variou 100 graus Celsius. 100 menos zero. Enquanto varia 100 graus Celsius, no Fahrenheit variou de quanto? De 32 até 212, isso é uma variação de 180. Então, a gente pode relacionar também as variações da temperatura. Variar 100 graus Celsius equivale a variar 180 graus Fahrenheit. Ok? Vamos fazer uma questão aqui, ó. Exemplo 1. Esse material vai estar aqui na descrição do vídeo, só você baixar, imprimir e acompanhar a aula, tá? Então vamos lá. Um termômetro graduado em uma escala Y associa os valores 50 graus Y e menos 30 graus Y. Então vamos lá, vamos começar fazendo o desenho. Em vez de desenhar termômetros, agora eu vou desenhar apenas linhas, né? Não preciso fazer todo um desenho bonitinho. Olha só, eu tenho aqui um termômetro graus Y e um outro graus W. Aí ele fala que 50 graus Y vale menos 30 graus, aliás, 50 graus Y e menos 30 graus Y. E um outro termômetro, em outra escala arbitrária, registra 30 graus W e menos 10 graus W. Beleza. Com base nessas informações, é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. As escalas Y e W nunca registrarão o mesmo valor? Ou seja, é possível encontrar, por exemplo, será que 100 graus Y vai dar 100 graus W? Então, vamos lá. Usa o teorema de Thales. Eu quero encontrar uma relação matemática entre temperatura Y e temperatura W. Usa o teorema de Thales. Então, tudo isso aqui, A está para isso tudo, B, assim como esse pedacinho C está para D. Então, vamos lá. A está para B, assim como C está para D. Quem é o A? 50 menos 30. 50 menos 30. Está para B. 30 menos 10. Assim como C. TY menos 30. Está para D, que é TW menos 10. Bom, vamos lá. Como é que fica isso aqui? 50 menos 30, então é 50 mais 30. Isso aqui dá 80. Dividido por 30 menos 10 é 30 mais 10, 40. Igual TY mais 30. E D, TW mais 10. Olha só, 80 dividido por 40 é 2, não é? Então isso aqui vira 2. Pega isso e passa para lá multiplicando. Então vai ficar 2TW mais 2 vezes 10, 20. Isso é igual a TY mais 30.
Bom, faz as contas aqui. Passa o 30 para lá, o 20 para lá, subtraindo. Então, eu vou ter que 2TW é igual a TY, 30 menos 20, 10. Pronto. Eu tenho uma equação. A letra A fala: a escala Y e W nunca registrarão o mesmo valor. Então, eu quero que TW seja igual a TY, que nós vamos chamar de X. Então, fica 2x igual a x mais 10. Passa esse cara para lá subtraindo, x igual a 10. 2x menos x é x, né? Pronto. O que significa x igual a 10? Significa que nesse termômetro, 10 graus Y equivale a 10 graus W. Então, a letra A fala que nunca registrará? Não, falso. Vai registrar, no caso, o valor 10 graus. Letra B. A unidade de medida da escala W é menor que a unidade da medida da escala Y. A frase não tem muito sentido, pula. C. Qualquer indicação da escala Y será sempre igual ao triplo do valor assinalado pela escala W. Não. A gente tem uma equação, que é essa daqui, ó. Não tem nada de triplo aqui. E letra D. A indicação de 120 graus Y corresponde a 65 graus W. Então, vamos lá. 120 graus Y. Então, substitui aqui. 2TW é igual a TY, 120, mais 10. 120 mais 10, 130 dividido por 2, TW vai dar 65 graus. Bateu, né? Então, resposta letra D de dado. Vamos fazer a próxima questão. Questão 2. Repare que eles estão dando agora um gráfico, né? O gráfico abaixo representa a relação entre a escala Tx e Ty, de duas escalas termométricas. Qual a temperatura medida será a mesma indicação nas duas escalas? Então, vamos lá. Olha só o que a gente vai fazer. Imagina que aqui tem um termômetro. Esse é o termômetro X. Esse é o termômetro Y. Repare que eles deram um gráfico agora. Então, você tem aqui a temperatura X e aqui TY. Ele dá uma reta. Bom, saiba ler o gráfico, né? Ele me garante que a 0 grau Y eu tenho 32 graus X. E quando eu tiver na temperatura Y 10 graus Y equivale a 50 graus X. Ora, o que a gente faz? Vem cá e faz a escala. Então, eu sei que 50 graus X vale 10 graus Y. E 32 graus X vale 0 graus Y. Acabou, 0 grau Y. Bom, o que a gente faz? Teorema de Tales. Aqui, temperatura X, temperatura Y. Bom, então vamos lá. Quem é o A? Tudo isso aqui está para B, assim como esse pedacinho C está para D. Repare que você sempre vai encontrar o que a gente chama de equação termométrica. É a equação que relaciona uma escala com a outra. No caso aqui, então, A está para B, assim como C está para D. Quem que é o A? 50 menos 32. Assim como B, 10 menos 0. Está para C, Tx menos 32. Está para D, que é Ty menos 0.
Bom, vamos fazer essa continha. 50 menos 32 é 18. 10 menos 0 é 10. Isso é igual a Tx menos 32 sobre Ty. 18 dividido por 10 é 1,8 vezes Ty. Então fica 1,8 Ty é igual a Tx menos 32. Ele quer saber o seguinte: qual a temperatura medida terá a mesma indicação? Então, eu quero que Ty seja igual a Tx, que é igual a, vamos chamar de incógnita x. Então, eu vou ter 1,8x é igual a x menos 32. Passa esse x para lá. 1,8x menos x é 0,8x. Isso é igual a menos 32. 0,8, pessoal, isso aqui não é a mesma coisa que 8 décimos de x igual a menos 32. Passo 10 para lá, 320. X vai dar menos 320 dividido por 8. Bom, 32 dividido por 8 é 4. Então, eu tenho que x vale menos 40 graus. Ou seja, menos 40 graus x equivale a menos 40 graus y. Então, resposta letra B de bola. Outra coisa que você vai ter que lembrar no assunto de termometria ou termologia é a questão da dilatação dos materiais. Toda vez que eu esquentar um objeto, você tem que estar ciente que se a temperatura mede o grau de agitação das moléculas, quanto maior é a temperatura, maior é a agitação. Então, imagina o seguinte, que eu tenho aqui as minhas mãos representando duas moléculas que vibram desse jeito. Se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar a agitação. Aumentar a agitação, pessoal, é aumentar a amplitude do movimento. Agora, imagine um material onde as moléculas que antes vibravam assim e agora vibram assim. Você concorda que essas moléculas estão ocupando um espaço maior? Quanto maior a temperatura, maior é o tamanho do objeto. Então, essencialmente, o que você tem que saber? O aumento da temperatura acarreta uma dilatação. Então, na dilatação, dos sólidos, você lembra das três equações? Eu posso ter uma dilatação chamada linear. Então, por exemplo, eu tenho uma barra aqui, ó, de comprimento LO. Ao aquecê-la, ela cresce um tanto. Gente, sempre a barra cresce de todos os dois lados. Só que a gente tem mania de escrever, sempre desenhar do lado de cá. É claro, imagine que essa barra cresceu 10 centímetros. Então, ela cresceu sim para um lado, sim para o outro, tá? Então, isso aqui representa o ΔL, que é a variação do comprimento. Nós temos essa equação aqui, ó, ΔL igual a LO, alfa, o chamado coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Essa aqui é a matéria mais comum nas provas, tá, pessoal? Tem outras duas fórmulas de dilatação. A dilatação, essa aqui é chamada dilatação linear. Tem a dilatação superficial, que diz que a variação da área é igual à área inicial vezes o beta, vezes a variação de temperatura. O beta é o chamado coeficiente de dilatação superficial. Esse beta, gente, ele vale 2 vezes o alfa, que é o chamado coeficiente de dilatação linear. E tem também a dilatação volumétrica. Variação do volume igual ao volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura, onde o gama vale 3 vezes o alfa. Então, essencialmente, em dilatação, você tem que saber isso aqui. Agora,
eles gostam de cobrar muito isso aqui em aspectos matemáticos, que às vezes o aluno erra por não dominar conceitos matemáticos. Vamos pegar a questão 4 e vamos fazer juntos. Então vamos lá. Na realização de uma experiência, foram aquecidas 2 barras metálicas A e B, construindo-se o gráfico a seguir. Esse gráfico mostra a variação do comprimento L das barras em função da temperatura θ. A relação ΔA sobre ΔB entre o coeficiente de dilatação linear do material da barra A e o coeficiente B é... Então vamos lá. Isso aqui é a barra A, isso aqui é a barra B. Pessoal, o que você tem que saber? Toda vez que te derem uma reta num gráfico Y versus X, você tem que lembrar uma coisa muito simples. O ângulo de inclinação da reta, o chamado coeficiente angular da reta. Você lembra qual que é a fórmula dela? Toda função de primeiro grau é uma reta inclinada do tipo Y igual a AX mais B. Onde esse A, que é o coeficiente angular da reta, você calcula sempre pegando 2 pontos da reta. Você pode pegar o primeiro e o último, por exemplo, ou quaisquer pontos do gráfico. E tem que fazer esse triângulo retângulo aqui, ó. Onde isso aqui representa a variação que ocorre aqui, ó, no eixo Y. E isso aqui, ó, corresponde à variação no eixo X. O coeficiente angular da reta é dado por ΔY sobre ΔX. Beleza? Bom, o coeficiente angular da reta sempre está associado à inclinação da reta. Dá uma olhada nisso aqui. O que a gente vê de cara? Vocês concordam que o ângulo de A é maior do que o ângulo de B? Eu já sei que a inclinação de A é maior que a inclinação de B. Só de eu saber isso, olha só. Inclinação de A maior que a inclinação de B. Se a inclinação de A é maior que a inclinação de B, significa o quê? O que é inclinação? Não é ΔY sobre ΔX? Então, ΔL de A sobre Δθ tem que ser maior que ΔL sobre Δθ de B. Jacques, e o que é ΔL sobre Δθ? Olha aqui. Pega esse cara e passa para cá dividindo. Você vai ter que ΔL sobre Δθ é dado por LO vezes alfa. Ou seja, ao fazer isso aqui, eu já descubro o quê? Que ΔL sobre Δθ é LO A vezes alfa A é maior que quem? LOB vezes alfa B. Agora dá uma olhada no problema. O que a gente está descobrindo aqui? As 2 barras saíram de um mesmo ponto. Elas têm o mesmo comprimento inicial. Ou seja, o LOA de A é igual ao LO de B. Ora, se os LOs ou L inicial são os mesmos, eu posso cortar. Só aqui, ó, eu já sei que alfa de A é maior que alfa de B. Pessoal, isso que é analisar uma questão no nível teórico. Ele até pediu para calcular, mas muita questão pede para saber o seguinte: quem tem o maior coeficiente de dilatação? Eu já sei que o A tem um coeficiente maior que o B. Então, como ele quer A dividido por B, então eu já sei que eu vou encontrar um valor maior do que 1. Só de fazer isso, você já elimina a letra A e B. Se tivesse que chutar, teria que ser entre C, D ou E. Pois bem, e aí, o que eu faço? Então, vamos lá. Me deu valores aqui. Ele não me fala qual que é o tamanho da barra, mas repare o seguinte. O que é ΔL A dividido por Δθ? Então, vamos lá. O que é ΔL? Não é isso aqui, ó? L final menos L inicial? Isso é ΔL.
Vocês concordam que pelo gráfico a variação do comprimento foi o mesmo? ΔL de A é igual a ΔL de B? Vamos fazer até diferente. ΔL de A é igual a ΔL de B. E o que é ΔL? LOA alfa A vezes a variação de temperatura de A. Isso é igual. O que é ΔL de B? A equação LOB vezes alfa B vezes Δθ de B. Comprimento inicial dos dois. As duas barras saem do mesmo lugar. Então, LO é igual. Corta. Alfa de A vezes variação de temperatura de A. Bom, o A variou de quanto até quanto? Ó, o A é essa reta aqui, ó. Ele variou de 0 a 50. Ou seja, 50 menos 0, que é 50. Isso é igual a alfa B, não sei. Δθ de B. Olha o B. Começou aqui, veio até aqui. A variação de temperatura foi de 0 até 100. Δθ não é 100. É o final menos inicial. 100 menos 0. Passo 50 para cá dividindo. Você vai ter que alfa de A é 2 vezes o alfa de B. Ou seja, a razão alfa A sobre alfa B vai dar 2. Então, a resposta, letra D de dado. Vamos fazer a questão 6. A figura abaixo mostra uma barra B, apoiada em outras duas barras A e B. Pede-se para determinar a relação entre os comprimentos iniciais das barras verticais para que a barra B sempre fique na posição horizontal. Ah, olha só, cara. Vai bater o sol ali e o que vai acontecer? Todo mundo vai dilatar, inclusive essas pilastras aqui que ele chamou de A e B. Uai, vem cá. Se essa barra tem que ficar sempre na horizontal, imagine que a barra A cresça 10 centímetros. Se só esse lado crescesse, a barra que estava na horizontal vai ficar assim agora, né? Inclinada. Eu não quero que isso aconteça. Logo, se aqui crescer 10 centímetros, aqui também tem que crescer quanto? 10 centímetros. Ou seja, o tanto que vai crescer ΔL de um lado tem que ser o mesmo ΔL do outro. Ou seja, para essa barra ficar na horizontal, ΔL de A tem que ser igual a ΔL de B. Vem cá, igualzinho a questão anterior. Só que na anterior veio no formato puramente matemático. Agora, nessa de cá, vem mais na forma física mesmo. O que é ΔL? LOA vezes alfa A vezes Δθ igual a LOB vezes alfa B vezes Δθ. Bom, olhando o enunciado aí, ó, você concorda que o comprimento inicial de A é maior que o de B? Você vê isso pelo desenho. Imagine que bate o sol ali, todo mundo vai esquentar o mesmo tanto, todo mundo vai esfriar o mesmo tanto. A variação de temperatura de 1 é igual à variação de temperatura de 2. Então vamos lá. Para que isso ocorra, letra A, o comprimento inicial das barras devem ser iguais. Ah, ridículo isso aqui, o enunciado já mostra que não são iguais. E aí, olha só, vamos pensar o seguinte, passa o LOB para cá dividindo. Vai ficar LOA dividido por LOB vezes alfa A igual a alfa B. Então, alfa B vai ser o quê? O alfa A que multiplica. Vem cá. O comprimento de A dividido pelo comprimento de B vai dar um número de que tipo? O A não é maior do que o B? Sei lá, inventa número. Isso aqui vale 10 centímetros, isso aqui vale 5 centímetros. 10 dividido por 5 é 2. Eu sei que o numerador é maior que o denominador. Logo, isso aqui necessariamente
vai ser um número maior do que 1. Isso aqui é um número maior que 1. Por exemplo, 2. Então, alfa B tem que ser o quê? Maior que alfa A. Jacques, eu nunca enxergo isso direito. Inventa números. Eu já sei que isso aqui tem que ser um número maior do que 1. Por exemplo, 2. Então, se o alfa A vale 10, o alfa B vai valer quanto? 10 vezes 2, 20. Ou seja, alfa B maior que alfa A. Bom, olhando as opções aí, ó, letra C. O comprimento inicial das barras deve estar na razão inversa do coeficiente de dilatação linear. Olha só, passa o alfa A que está aqui, multiplicando, para cá dividindo. O que nós temos? Relendo a letra aqui, ó. O comprimento inicial das barras deve estar na razão inversa. Então, aqui eu estou dividindo LA por LB. Tem que ser razão inversa, alfa B sobre alfa A. Beleza, bateu. Então, letra C. Vamos fazer juntos a questão 8, porque ela também tem um probleminha que envolve aspectos matemáticos. Questão 8. Uma placa metálica plana tem uma dada área superficial a temperatura de 25 graus Celsius. Sabe que tal placa tem coeficiente de dilatação linear alfa igual a tanto. Para que a temperatura final, devemos aquecer a placa a fim de que sua área aumente em 2%. Nossa, ele falou em área. Então, peraí, falou em área. Delta A igual a A0 vezes beta vezes delta teta. Repare que no enunciado ele já foi dando o valor de alfa, não de beta. Então, delta A é igual a beta, igual a área inicial vezes 2 vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Então, primeira coisa. Agora, como é que você vai enfiar esse 2% aí? Gente, ele falou que a área vai aumentar em 2%. Imagine que a área vale 100. O que é aumentar 2% de 100? Não é 2? Ou seja, a área que era 100 passa a ser 102. Mas eu não sei esse valor. Então, olha só. A área final tem que ser igual à área inicial mais 2%, não é? Só que se você fizer isso aqui, está errado. Imagina, a área inicial era 100. Então, 100 mais 2%, como é que fica? Isso aqui vai dar 102? A área final tem que ser igual à área inicial mais 2% de quem? Quem que está aumentando 2%? A área inicial. Então, a área final igual à área inicial mais 2% da vezes a área inicial. Essa é a forma matemática correta. E olha só o que vai acontecer. O A0 passa para lá subtraindo. A menos A0 igual a 2% a zero. E o que é A menos A0? Não é delta A? Delta A igual a 2%. E o que é 2%? Não é 2%? 2% vezes AO. Bom, o que a gente faz? O que é delta A? 0,02. Área inicial. Tá vendo? Isso é igual à área inicial, que eu não sei quanto que vale, vezes 2 vezes o alfa. O alfa vale 2 vezes 10 a menos 5. Vezes a variação de temperatura. Vamos deixar assim, delta teta. Olha o que a gente descobre. AO corta com AO. Faz a conta aqui, delta teta, isso aqui vai dar
500, deixa eu ter certeza aqui, delta teta, delta teta vai dar 500 graus Celsius. Bom, e aí? Ele quer a temperatura, né? O que é delta teta? Teta final menos teta inicial igual a 500. Teta menos temperatura inicial. Ele falou que era de 25 graus. 25 igual a 500. Temperatura final vai dar 525 graus Celsius. Então, resposta letra D de dado. Ó, sobre dilatação, vou fazer uma revisãozinha de uma outra coisa que seria bom você saber. A questão que envolve a chamada lâmina bimetálica. Então, o que eu vou falar agora vai te ajudar a resolver a questão 7, que vai ser para você tentar sozinho, tá? A chamada lâmina bimetálica. Uma lâmina bimetálica é aquela que tem dois materiais diferentes de mesmo tamanho. Por exemplo, isso aqui, ó. Eu tenho aqui A e B. Suponha que o alfa de A seja maior que o alfa de B. O que significa isso? Que o material A tem mais facilidade para dilatar do que B. E agora eu vou esquentar esse conjunto. Na hora que eu aquecer isso aqui, ao aquecer, todo mundo não tem que aumentar de tamanho, todo mundo não tem que dilatar. Se os dois vão dilatar, o que vai acontecer? Não tem como, já que eles têm o mesmo tamanho inicial, aprenda a analisar a fórmula. Delta L igual a LO alfa delta teta. Como eles vão receber calor de tal maneira que os dois vão esquentar juntos, o delta teta é o mesmo, então você pode esquecer. O LO é igual porque as duas barras têm o mesmo tamanho. Então, o que está diferente aqui? É o alfa. Quem tiver maior alfa tem maior delta L, ou seja, quem tiver maior alfa dilata mais. Então, A tem que ficar maior do que B. Como é que o A fica maior que o B, sendo que essas duas barras estão soldadas uma na outra? A única maneira de A ficar maior que B, pessoal, é só se essa barra entortar. E eu vou fazer o desenho aqui, já vou deixar ele pronto. Vê se você consegue enxergar isso aqui, ó. Você consegue ver que o A está mais longo do que o B aqui? É só imaginar uma fatia de pizza. O A está na borda da minha pizza. Isso aqui é mais longo que isso. Então, o A dilatou mais. E o B dilatou menos. Então, a chamada lâmina bimetálica é simplesmente um material de duas substâncias que, quando você aquece, ela entorta. Ô Jacques, e se eu resfriasse essa lâmina? Então, vamos lá. Se eu resfriar, as duas vão diminuir de tamanho. Se as duas vão diminuir de tamanho, quem tiver maior alfa tem maior delta L. A gente tem mania de falar de dilatação, mas dilatação também é o equivalente a uma contração. Quem tiver maior alfa dilata mais. Quem tiver maior alfa contrai mais. Quando a gente falar em dilatação, pessoal, na física é variar o comprimento. Pode ser para mais ou para menos. Então, se eu resfriar as duas barras vão diminuir de tamanho. Só que quem tiver um maior alfa contrai mais. E essa barra vai mudar o seu formato desse jeito aqui assim, ó.
AB. Você consegue ver, imaginando a fatia de pizza, que o A ali ficou menor do que o B? Olha só a fatia de pizza aqui, ó. O B ficou mais longo do que o A. Isso significa que o B contraiu, mas contraiu menos. Contrai menos. E o A ficou menor, né? Então, ele contraiu mais. Isso aí vai te ajudar a resolver essa questão, tá? A questão 7. Outra coisa, quando se fala em dilatação superficial, tem as famosas questões envolvendo o buraco. Toda vez que um buraco tiver numa superfície, o que acontece com a dilatação do orifício? Então, olha só. Na hora que eu tiver orifícios, então, ó, uma pequena observação, decorar a fórmula não vai ajudar muito. Delta A igual a A0 beta vezes delta teta. O que eu quero que você guarde? Se eu tiver uma chapa, se eu esquentar a chapa aumenta. Beleza. E se essa chapa tiver um buraco? Uai, tem um buraco? Se eu esquentar a chapa vai aumentar e o buraco também vai aumentar. A essência da matéria é, quando você esquenta um objeto, tudo tem que aumentar. As imperfeições, inclusive, e isso vai incluir os orifícios. Saber fórmula agora não serve para nada. Ao aquecer um objeto, tudo cresce, inclusive os buracos. Então, por exemplo, se essa barra, se essa chapa, se essa placa dobrasse de área, o orifício também dobraria. Pessoal, vamos lembrar o seguinte, a aula que a gente está tendo agora é uma aula de revisão. Então, é importante que você releia o que a gente estudou no caderno aí no inicinho. Essa parte da matéria, a gente viu, foi logo na primeira semana de aula, né? Então, dá uma conferida nesse assunto que a gente viu lá. Eu falei muitas outras coisas que não dá para a gente repetir tudo aqui, porque o objetivo da aula é revisionar, tá? Deixa eu ver se dá para fazer uma outra aqui. Questão 10. João, chefe de uma oficina mecânica, precisa encaixar um eixo de aço em um anel de latão, como mostrado nessa figura. A temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior do que o orifício do anel. Então, ó, vamos fazer aqui o orifício do anel. E o diâmetro do eixo é maior. Ou seja, se esse cara quiser enfiar esse treco nesse anel, ele não vai entrar, porque ele é maior. Tá bom. Sabes que o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior que do aço. Então, alfa do latão é maior que alfa do aço. Latão é o anel. Isso aqui é aço. Beleza. Diante disso, são sugeridos a João alguns procedimentos descritos nas alternativas abaixo para encaixar o eixo no anel. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento que não permite esse encaixe. Letra A. Resfriar apenas o eixo. Se eu esfriar o eixo, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar mais curto e mais fino. Então, se eu resfriar isso aqui pode entrar aqui? Pode. Então, letra A, sim. Letra B. Aquecer apenas o anel. Se eu esquentar só o anel cresce, o buraco cresce e o eixo poderia entrar. Então, é possível. Ele quer uma que não encaixe. Letra C. Resfriar o eixo e o anel. Ou seja, resfriar os dois.
Se eu resfriar os dois vão diminuir de tamanho. Só que, peraí, se os dois vão diminuir de tamanho, o alfa do L não é maior que o alfa do latão, não é maior que o alfa do aço? Quem tiver, vamos pegar a fórmula, ΔL igual a LO, alfa, delta teta. Você pode pegar ΔA igual a 0, 2 vezes o alfa vezes delta teta. Essencialmente, o que você tem que saber? Que a dilatação é diretamente proporcional ao coeficiente de dilatação. Ora, o alfa do latão é maior. Quem tiver maior coeficiente, dilata mais ou contrai mais. Como ele esfriou os dois vão diminuir de tamanho, só que o latão vai diminuir mais. Então o buraquinho vai ficar menor. Cara, esse negócio já não entrava no buraco. Agora que o buraco diminuiu mais ainda do que o aço, agora é que não entra mesmo. Já é a resposta. Letra C. E só para comentar, Jacques, e se eu aquecer o eixo e o anel? Se você esquentar os dois vão aumentar de tamanho. Só que quem tiver maior coeficiente não tem maior dilatação, então o latão que tem maior alfa vai dilatar mais. Então o latão cresce e cresce mais do que o aço. Se o latão cresce, o buraco cresce. Crescendo mais do que o aço, isso aqui pode entrar? Agora sim, ok? Beleza. Vamos fazer uma questão aqui, só para relembrar os 3 processos de transmissão de calor. Não vou colocar aqui no quadro, não, só vou citar. Quais são os 3 processos? Você tem o processo de condução, que ocorre principalmente em sólidos, onde as moléculas, imagina lá uma colher, eu gosto muito desse exemplo do self-service. Você esqueceu a colher dentro da panela de feijão. Por que depois de um certo tempo você não consegue segurar no cabo dessa colher, considerando ela toda metálica? Porque lá no começo da colher está muito quente. A agitação molecular do metal vai colidindo, né? Molécula com molécula, e vai transmitindo via vibração até chegar no cabo, na ponta do cabo. Então, o processo de transmissão por condução, ele ocorre principalmente em sólidos. Quando for líquido ou gases, aí o processo é a convecção. Lembra? Ar quente, por exemplo. O ar quente é menos denso e sobe. O ar frio é mais denso e desce. Então, no processo de convecção, você tem as trocas de calor considerando, como é que fala? Você tem a transmissão de matéria. Aquilo que é quente é menos denso, sobe. Aquilo que é frio é mais denso e desce. Então, dentro do freezer, dentro da geladeira, é isso que acontece, né? Na parte de cima está lá o congelador, o ar frio desce, o ar quente sobe, e aí você vai tendo as correntes de convecção. E por último, o processo da irradiação ou radiação, que o melhor exemplo é aquela forma de transmissão de calor que ocorre no vácuo. Então, o calor do Sol chega a nós aqui por uma onda eletromagnética, chamada onda infravermelho. É a única forma de calor que a gente recebe no vácuo, tá? A única forma de calor que é transmitida no vácuo. Bom, dito isso, olha a questão 12. Nas primeiras lâmpadas de tungstênio fabricadas, era criado vácuo no interior do bulbo, mas isso causava uma lenta sublimação do filamento, levando ao escurecimento do vidro. Atualmente, esse problema está sanado, sendo injetado um gás inerte sob baixa pressão, normalmente o argônio. Na lâmpada esquematizada, acesa e posicionada horizontalmente, o círculo tracejado indica a região F do filamento. Medidas de temperatura mostram que no ponto A, o vidro está mais quente que no ponto D.
é válido afirmar que essa diferença entre as temperaturas se deve a... Pessoal, algumas lâmpadas no passado, eles colocavam até vácuo aqui dentro. Só que se fosse vácuo, o que aconteceria? Vamos pensar. Aqui dentro tem um filamento, que é o que fica super quente. Uma temperatura média de uma lâmpada incandescente era mais ou menos da faixa de 2.500 graus Celsius. É bastante quente. Agora, vem cá. O vidro é péssimo condutor de calor. Só que o enunciado fala que o ponto A, que está aqui em cima, ó, a temperatura está maior que a do ponto D. Pessoal, se aqui dentro não tivesse um gás, só fosse vácuo, como é que o calor esquentaria o vidro? Pelo processo da radiação. E se tivesse apenas o processo da radiação, toda a superfície interna do vidro, em cima e embaixo, receberia a mesma quantidade de calor. E o vidro conduziria, apesar de ser um mau condutor, ele não é perfeito. Conduziria aqui, ó, desse ponto para cá e daqui para cá. Se fosse vácuo, então eu teria todo mundo com a mesma temperatura. Só que o enunciado está me garantindo que a temperatura de A está sendo maior que a de D. Então tem que estar acontecendo alguma outra coisa. O que está acontecendo? É que ele preencheu isso aqui com um gás. Então, o que vai ficar quente aqui também? Não é só o vidro, o gás também vai ficar quente. E o gás quente faz o quê? Sobe, ele é menos denso. Então vai estar subindo aqui, ó, não vou saber desenhar, uma corrente de convecção, de forma que a parte superior recebe calor duplamente. Ela recebe calor por radiação e também porque o gás quente sobe e o gás mais frio, entre aspas, né, vai ficar na parte de baixo. Logo, a parte superior da lâmpada vai ter uma temperatura maior que a parte inferior. Logo, se a parte de cima tem uma temperatura maior que a parte de baixo, na hora que o vidro for conduzir aqui, como aqui embaixo a temperatura já é maior, aqui em cima a temperatura já é maior que aqui de baixo, essa parte superior tem que ficar com a temperatura maior que a inferior, tá? Então, é uma questãozinha simples, só para relembrar os 3 processos de transmissão de calor. Ok. Pessoal, uma das coisas que cai muito em prova mesmo é o tal do calorímetro, né? O calorímetro, onde eles colocam lá dentro um objeto, tipo um café quente, e depois mistura com leite gelado. Sabendo que o café está a 80 e o leite está a 10, calcule a temperatura de equilíbrio térmico. Como é que se calcula o equilíbrio térmico aí? Para a gente fazer isso, a gente tem que lembrar de alguns conceitos básicos. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero que você lembre o conceito de capacidade térmica. Que é representado pela letra C maiúscula. Esse aqui, pessoal, é um conceito bem difícil, na verdade. A maioria decora a fórmula. Capacidade térmica é a quantidade de calor que provoca variação na temperatura. Unidade de calor é caloria. Unidade de temperatura é grau Celsius. Então, a unidade de capacidade térmica é a caloria por grau Celsius. Essencialmente, eu quero que você entenda que a capacidade térmica mede a dificuldade de um corpo variar a sua temperatura. Por exemplo, eu tenho um objeto grandão e um objeto pequenininho. Vamos fornecer a mesma quantidade de calor para os dois, 100 calorias. Vocês concordam que objetos muito grandes são difíceis de esquentar? Vamos chutar aqui esse cara aqui, ó. A variação de temperatura seja de 10 graus Celsius. E o pequenininho,
Por ser pequenininho, é fácil esquentar. Imagine que ele esquente muito mais. A variação de temperatura, vamos chamar ele de B, de 20 graus Celsius. Quem tem maior capacidade térmica? Usando o bom senso nosso aqui, o que é mais difícil de esquentar? O A ou o B? O A, né? Então, o A tem maior capacidade térmica que B. Ah, eu não consigo ver isso. Então, calcula. O que seria a capacidade térmica de A? Calor, 100, dividido por variação de temperatura, 10. 100 por 10 é 10 calorias por grau Celsius. O que significa isso? Se você quiser esquentar o objeto A todinho, para cada 1 grau, você tem que dar 10 calorias para ele. Agora, e o B? Capacidade térmica de B, calor 100, variação de temperatura 20. Isso aqui dá 5 calorias por grau Celsius. Traduzindo, para cada 1 grau que você esquenta o B, você tem que dar 5 calorias. Uai, peraí. O A precisou de mais calor do que o B. Ou seja, o A precisando mais calor do que o B para esquentar o mesmo tanto para cada 1 grau. O A tem que receber 10 calorias. O B tem que receber só 5 calorias. O A, então, é mais difícil de esquentar que o B. Então, a capacidade térmica, eu gosto muito desse conceito, ser fácil ou difícil de esquentar. E o exemplo que eu dou em sala sempre é da panela de pedra e panela de alumínio. Bota os dois no fogo. O que demora mais para esquentar? Uma panela de pedra ou uma panela de alumínio? Todo mundo sabe, né, por experiência aí na cozinha, que panelas de pedra são mais difíceis de esquentar. Então, eu já sei que a capacidade térmica da panela é maior que a capacidade térmica do alumínio. Outro exemplo que eu sempre dou em sala, ovo e batata. Bota os dois para esquentar. Aí tira da panela, os dois estão prontos para comer. Quem tem maior capacidade térmica? A batata ou o ovo? Aí você pensa, caramba, como é que eu vou saber isso? Você não sabe quem que esquenta mais fácil ou mais difícil. Mas uma coisa você sabe. O ovo, comparado com a batata, não esfria muito mais facilmente? Aí existe um outro princípio. Anota isso aí num canto aí. Tudo que demora para esquentar, demora para esfriar. Então, se o ovo esfria mais rapidamente que a batata, então ele é fácil de esfriar. Logo, ele também é fácil de esquentar. Então, a capacidade térmica da batata é maior que a capacidade térmica do ovo. Bom, outra fórmula que o pessoal tem que lembrar é o tal do calor específico. Enquanto a capacidade térmica mede a dificuldade de um objeto ser aquecido, o calor específico, ele mede a dificuldade de uma substância ser aquecida. Então, por exemplo, calor específico, que é representado pela letra C minúscula. Eu gosto de chamar de C asterisco para não confundir com esse C aqui maiúsculo. Calor específico da água, por exemplo. 1 caloria por grama por grau Celsius. O que significa isso? Se você quiser esquentar 1 grama de água de 1 grau Celsius, eu tenho que dar 1 caloria. É bom você saber que o calor específico da água é um dos maiores da natureza. Por exemplo, calor específico do ferro, 0,1 calorias por grama por grau Celsius. Traduzindo, se você quiser esquentar 1 grama de ferro de 1 grau Celsius, eu tenho que dar 0,1 calorias. Ou seja, é 10 vezes mais fácil esquentar a substância ferro do que a substância água. Então, de novo, capacidade térmica tem a ver com o objeto. Calor específico tem a ver com o material. Ok? E existe uma equação que relaciona a capacidade térmica com calor específico, que é essa daqui, ó. Capacidade térmica é o calor específico vezes a massa. Eu sei que a maioria dos alunos não guardam essas duas equações. O que vocês guardam é o tal do que macete, né? Gente, se você pegar esse C e substituir aqui, você vai encontrar a equação
Que macete? Calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Nos vestibulares, costuma cair mesmo, é o tal do calorímetro. Então, vamos lá, o que é um calorímetro? É um dispositivo. Quando esse calorímetro for ideal, ele é perfeitamente isolante, de forma que lá dentro só vai trocar calor as coisas que tiver ali dentro. Nada de calor vai sair e nada vai entrar. Então, o exemplo que eu dei, se eu coloco, imagina uma garrafa térmica ideal, ela seria o meu calorímetro. Eu coloco lá dentro café quente e leite gelado. Qual é a temperatura de equilíbrio térmico? Então, toda vez que tiver um calorímetro, você vai usar uma equação importante. No calorímetro, temos todo mundo que trocar calor. O que um ganha de calor tem que ser igual ao que perde do outro. A soma dos calores tem que ser igual a zero. Como assim, Jacques? O que é somar calor? O calor recebido por um mais o calor perdido pelo outro tem que ser igual a zero. Sempre, tá? Apareceu na sua prova calorímetro, a soma dos calores é zero. Vamos treinar. Olha a questão... Questão 15. Três esferas de mesma massa e mesmo material. Ó, só de falar que é mesmo material, então já sei que tem o mesmo calor específico. Suspensas por fios isolados termicamente, estão imersas em 3 banhos térmicos, cujas temperaturas estão mencionadas na figura abaixo. Se elas forem simultâneas e rapidamente retiradas e levados a um recipiente com água a 20 graus Celsius, a temperatura final desse banho térmico é... Então, vamos fazer o seguinte. Você tem aqui, ó, 3 bolas, cada uma numa temperatura diferente. Só para organizar o raciocínio, vamos chamar isso aqui de A, B e C. Eu sei que A está a 80 graus Celsius. Repare, a esfera A está num líquido a 80 graus. Então, se o líquido está a 80, é porque a esfera está a 80. Eles estão em equilíbrio térmico. Então, eu já sei que esse cara está a 80 graus. Esse aqui está a 60. E esse está a 40. Aí, o que ele fez? Pegou as 3 esferas e colocou em contato com uma água que está mais fria. Agora a gente vai pegar essas 3 esferas e vai mergulhar ela aqui numa água que está a 20 graus Celsius. Agora, qual que é o difícil dessa questão? Qual que é a massa de água que tem aqui? Eu não tenho essa informação, pessoal. Então vamos fazer o seguinte. Imagine que eu não coloque água. Eu quero calcular o equilíbrio térmico entre as esferas. Ou seja, se eu colocasse as 3 esferas no vácuo, elas estariam trocando calor entre elas. Qual seria a temperatura de equilíbrio térmico entre elas? Então, pegando apenas as esferas, a soma dos calores tem que ser igual a zero. Calor de quem? Calor da esfera A, mais calor da esfera B, mais calor de C. Isso é igual a zero. O que é calor de A? Massa de A, calor específico de A, vezes a variação de temperatura de A, mais calor da esfera B, é a massa de B, vezes calor específico de B, vezes delta θ de B, isso mais calor da esfera C, massa de C, vezes calor específico de C, vezes a variação de temperatura de C. Isso é igual a zero. O enunciado não falou que as massas são iguais e os materiais também? Então, as massas, ó,
bota tudo em evidência, passa para lá dividindo. 0 dividido por alguma coisa é 0, por isso eu posso cancelar as massas. E materiais iguais, então você pode colocar os calores específicos em evidência e passar para lá dividindo. O calor específico também vai sumir. O que é delta teta? Todas elas vão ter uma mesma temperatura final, porque vão entrar em equilíbrio térmico. Então vai ser delta teta de A, é a temperatura final de A, que eu não sei quanto que vale, menos a inicial. A estava 80. Mais temperatura final de B, não sei, vai ser a mesma da de A, porque é equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial de B, 60. Mais temperatura final de C, não sei, menos a inicial, que é 40. Isso aqui é igual a 0. Ou então vamos fazer a conta? Você pode tirar os parênteses aqui, né? Teta mais teta mais teta, 3 teta, isso vai ser igual. Menos 80, menos 60, menos 40, isso aqui dá menos 180. Passa para o outro lado, fica mais 180. Teta final, 180 por 3, 60 graus. Pronto. Eu já sei, então, que essas 3 esferas, se trocassem calor somente entre elas, todas elas ficariam em equilíbrio a 60. Agora, pega esse negócio e mergulha nessa água que está a 20 graus Celsius. Qual vai ser a temperatura de equilíbrio térmico? Não dá para calcular, mas eu tenho certeza que as esferas estão mais quentes do que a água. As esferas vão esfriar e a água vai esquentar até atingir o equilíbrio térmico. Então, tem que ser um valor entre 20 e 60. Isso eu tenho certeza que tem que ser esse intervalo. Agora, o valor exato, impossível saber, porque eu não sei a massa de líquido que está ali dentro. Então, isso mata a questão letra B. Vamos fazer a questão 13 agora. Uma fonte térmica fornece calor com potência constante. Vamos parar por aqui. Pessoal, o termo potência, eu queria que você guardasse essa fórmula aqui, ó. Potência é a energia dividido pelo tempo. Toda vez que alguma questão envolver energia e tempo, você já sabe que vai usar a equação da potência. Lembrando que a unidade de energia é o joule, o do tempo é o segundo. Joule por segundo, então a unidade é o watt, né? Joule por segundo é a mesma coisa que watt. Então tá, olha só. No problema, ele fala que a fonte térmica fornece uma potência constante, ou seja, ela libera uma certa quantidade de energia constante num certo tempo. Ela vai esquentar 100 gramas de água de 20 até 50 graus Celsius. Então, vamos pegar assim, ó. Aqui é a água. Ela vai esquentar de 20 para 50 graus Celsius num tempo de 3 minutos, ó. Tempo em segundo. Então, 3 minutos tem 180 segundos. E aqui eu tenho 100 gramas de água. Vamos parar por aqui. Se a gente quiser calcular alguma coisa com essa informação, é possível? Primeiro, qual foi a quantidade de calor que essa água recebeu? Então, ó, para a água, temos que macete. Calor é igual massa de água 100 vezes calor específico da água, deu ali embaixo, 1 caloria por grama por grau Celsius. Variação de temperatura, delta teta, teta final 50, menos teta inicial 20. Faz a conta, isso aqui vai dar 3.000, 50 menos, não, 50 menos 20, 30. 3.000 calorias. Ok.
Essa é a quantidade de calor que a água tem que receber. Agora, isso não aconteceu, esse aquecimento em 180 segundos? Olha o que eu consigo calcular. Potência não é a energia dividido pelo tempo? Qual foi a energia que esse cara recebeu? Ele recebeu uma energia calorífica, 3.000 calorias. Dividido por quanto tempo? 3 minutos, que são 180 segundos. Faz a conta aqui, ó. Repare que agora não vai ficar a unidade em watt, porque watt é joule por segundo. Aqui vai dar, ó, corta 0 com 0, 300. Vamos dividir isso aqui por 6. 300 por 6 dá 50. E 18 por 6 dá 3. Então isso aqui dá 50 terços, não vou fazer essa conta, 50 terços caloria por segundo. Beleza, agora que eu sei que a potência é a energia, então tem aqui uma fonte térmica, alguém está fornecendo 50 terços calorias por segundo. Tá, e aí? O que ele vai fazer? Para aquecer 250 gramas de metal, ele vai gastar 45 segundos. Então imagina que eu tenho aqui uma barra de metal que vai de 25 graus Celsius para 40 graus Celsius em 45 segundos. Ele quer que você calcule o calor específico dele. Então vem cá, para calcular o calor específico, calor é igual a mc delta θ. Sendo que agora eu quero para o metal. Para o metal. Qual é a quantidade de calor que ele vai receber? Uai, Jacques, calor é igual a massa do metal. A massa do metal é 250 gramas. O calor específico eu não sei. Vezes a variação de temperatura. Temperatura final, 40 menos 25 dá 15. Aí você olha isso aqui e fala, caramba, não dá para fazer nada. Mas ele falou que está usando a mesma fonte térmica. Ué, mas espera aí, fonte térmica, potência não é a energia dividido pelo tempo? Qual é a potência da fonte? 50 terços. Isso é igual a energia. Energia para fazer o quê? Para esquentar o metal. A energia que vai esquentar o metal é esse calor aqui, 250 vezes calor específico do metal, vezes 15, dividido pelo tempo, que é 45 segundos. Bom, e aí? Ó, 15 e 45, você corta, isso aqui dá 3. Passa o 3 para lá multiplicando. 3 vai cortar com 3. Eu vou ter, então, que o calor específico vai ser 50 dividido por 250. Isso aqui dá 1/5. 1/5 é 0,2. 0,2 o quê? Calorias por grama por grau Celsius. Então, letra D de dado. Vamos fazer agora a questão 14. Antes da gente começar a resolvê-la, todo mundo lembra do calor quimacete. Esse é o calor que provoca mudança na temperatura. Por isso tem o delta θ lá. O calor quimacete. Os livros costumam chamar de calor sensível. É aquele calor que provoca variação na temperatura. Mas você lembra que quando um cara muda de fase, se for uma substância pura, seja pura simples ou pura composta, coisa que você estuda lá na química, a temperatura permanece o quê? Constante. Como é que a gente chama o calor que só provoca mudança de fase? Não é o chamado calor latente? Aí o pessoal decora a fórmula, que mala, Q é igual a M vezes L, onde esse L é o chamado calor específico latente. Tem livros que vai chamar isso aqui de calor e aqui de calor latente. Tem livro que vai chamar isso aqui de calor latente e aqui calor específico latente. Tanto faz. O pessoal não costuma ter muito problema com isso. Pois bem,
Se cair questão de calorímetro, onde, nas questões que eu fiz com você, até agora, sempre eles colocam coisas e pedem para calcular a temperatura de equilíbrio térmico. A soma dos calores tem que dar sempre zero. Mas, se eles botarem um bloco de gelo ali dentro, a primeira coisa que você tem que fazer é questionar o seguinte: eu tenho energia suficiente para derreter todo o gelo? Olha só então a questão 14. Em um recipiente termicamente isolado e de capacidade térmica desprezível, são colocados 50 gramas de gelo. Então vamos lá. Eu tenho aqui um recipiente. Lá dentro tem um bloco. 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Lembrando que o ponto de fusão do gelo é zero. Então esse cara, se receber calor, já começa a derreter. E um bloco de 50 gramas de alumínio. Então eu tenho aqui 50 gramas. Então, alumínio e aqui gelo. Só que a 120 graus Celsius. Então, esse cara aqui está a 120 graus e aqui está zero. Todo mundo concorda que o calor vai fluir do alumínio para o gelo. O calor flui do lugar de maior para o de menor temperatura. Sabe-se que os calores específicos do alumínio, do gelo e da água valem respectivamente tanto. E que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Uma vez atingido o equilíbrio térmico, é correto afirmar que toda vez que cair questão de calorímetro envolvendo gelo, você tem que fazer o que a gente chama de teste do derretimento. Ô Jacques, o que é o teste do derretimento? Pessoal, eu tenho que saber se esse cara quente tem calor suficiente para liberar e derreter o gelo inteiro. Porque se não derreter o gelo, se ficar parte do gelo ali, então eu já sei que a temperatura final tem que ser zero. Por quê? Porque se ainda tem gelo, ainda está a 0 grau. Então vamos por partes. A pergunta que a gente faz é: qual que é a energia necessária para derreter todo o bloquinho de gelo? Então vamos lá. Para derreter todo o gelo, teremos, bom, para derreter o gelo é que mala. Então, calor é igual, massa de gelo, 50. Calor específico latente de fusão do gelo, ele deu 80. Faz a conta, isso aqui dá 4.000 calorias. Então, se eu quiser derreter tudo, eu tenho que dar 4.000 calorias. Ok. Agora, vamos pensar o seguinte. Quem é que dá calor para o gelo derreter? Não é o alumínio que está quente? O alumínio está a 120 graus. Aí ele vai esfriando, 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 esfriando. O problema é que eu não sei até que temperatura que ele vai, mas a gente pode criar uma hipótese. Qual é a menor temperatura possível que esse alumínio pode chegar? Se ele não conseguir derreter o gelo inteiro, ele tem que chegar no mínimo a 0 grau. Agora, ele vai chegar a isso? Não sei. Então, é uma hipótese. Se o alumínio chegasse a 0 graus Celsius, ele perderia 2 pontos. Eu quero calcular o seguinte: qual que é o máximo de calor que ele consegue perder? Então, vamos lá. Que macete. Calor vai ser massa dele, 50 gramas, vezes calor específico do alumínio. Calor específico do alumínio é 0,2. Vezes variação de temperatura. Eu estou considerando que ele vai chegar até 0. Então, temperatura final, 0, menos a inicial, que é 120. Faz a conta. Isso aqui vai dar menos 0,2 é 1/5. Aqui dá menos 1.200 calorias. Olha só.
O alumínio pode perder no máximo calor. Negativo significa que ele perde calor. O alumínio pode perder no máximo 1.200 calorias. Ué, mas para derreter o gelo inteiro eu tenho que dar 4.000 calorias? Pessoal, você consegue perceber que não dá para derreter nem metade do gelo? Você pode até fazer a regrinha de 3. Se com 4.000 calorias eu derreto 100%, com 1.200 calorias eu derreto X. Tá? Então, repare que o que vai acontecer, então, com o nosso problema. Eu tinha aqui um alumínio bem quente e aqui o bloco de gelo a zero. O que vai acontecer? O alumínio vai esfriando, então, ó, o alumínio vai esfriando e o gelo vai derretendo. Vai esfriando e derretendo. Quando o alumínio chegar a zero, o que vai acontecer? Eu ainda tenho gelo. Então, qual vai ser a temperatura de equilíbrio térmico? O que vai ter aqui dentro? Vai ter o alumínio a zero, água a zero e um pedaço do gelo a zero. Todo mundo em equilíbrio térmico a 0 graus Celsius. Então, olhando as opções, letra A, parte do gelo derreteu e a temperatura vai ser 0 grau. Só para mencionar, ô Jacques, e se essa conta aqui tivesse dado 10.000? Eu preciso de 4.000. Ele tem 10.000 para dar. Agora que você vê que passa no chamado teste do derretimento, agora que eu sei que o alumínio tem energia para derreter todo o gelo, se isso acontecer, aí, ó, você vai fazer o seguinte, a soma dos calores tem que ser igual a 0. Os calores de quem? Calor do alumínio, que vai esfriar, mais o calor para derreter o gelo. Vamos colocar assim, ó, calor da fusão, mais o calor para esquentar a água gelada. Calor da água gelada. Isso é igual a 0. E aí você jogaria os valores dados aí. Mas lembre-se, você só vai fazer essa conta se tivesse sobrando energia. Então, o teste do derretimento, ele é usado para saber se derrete tudo ou não. Não derrete, que é o que acontece na maioria das questões, então a temperatura de equilíbrio fica 0. Se tiver energia sobrando, aí você esquece isso, não serve para mais nada, e pega a soma dos calores igual a 0. Calor do alumínio, que macete do alumínio. Calor de fusão, ml. Calor da água gelada, mc delta T, que macete de novo. Só que aí você vai pegar a massa de água, que é a massa do gelo que derreteu, tá bom?